pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje iremos trabalhar o nosso componente de ciências. O nosso tema de hoje, pessoal, será prevendo o tempo e estações meteorológicas. A meteorologia é a ciência que estuda a atmosfera e seus fenômenos, como furacões, aquecimento e poluição do ar, e também faz previsões sobre o tempo. Esses estudos são resultados com base na leitura de alguns sinais da natureza. Pessoal, quais alguns desses sinais que podemos citar? Nós podemos citar, por exemplo, o vento, a chuva, a temperatura do ar, né? E etc. Tem várias maneiras, tá certo? Estações meteorológicas são locais escolhidos estrategicamente e equipados com instrumentos que acompanham a atmosfera. Eles são distribuídos em vários pontos do nosso planeta. Com as informações recebidas dessas estações, os meteorologistas fazem um estudo detalhado das condições da atmosfera e elaboram a previsão do tempo. Essas informações são obtidas dos registros feitos por instrumentos que medem temperatura, pressão atmosférica, direção e velocidade dos ventos e etc. Pelas leituras realizadas pelos meteorologistas, por exemplo, a altura e o tipo de nuvem ou grau de visibilidade. Também eles utilizam radares, instrumentos instalados em satélites e balões meteorológicos e etc. Pessoal, através desses instrumentos, eles são capazes de captar como vai estar o dia, né, ou determinada hora a partir daquele dia. Porque, como vocês sabem, existem regiões, por exemplo, a região sul, São Paulo, né? Eu vou citar o exemplo de São Paulo. Lá a previsão muda facilmente durante o dia, certo? Pela manhã está às vezes ensolarado, à tarde já está nublado, à noite muitas vezes já pode estar chuvoso, enfim. Devido a essas condições, por isso que é importante estarmos acompanhando e a importância desse estudo meteorológico, né? Porque quem mora em determinadas regiões que mudam muito esse clima, é importante saber, né? Porque às vezes esfria. São Paulo, às vezes, quando eu morava lá, eu costumava dizer que a gente tinha dias que nós passávamos as 4 estações do ano, porque às vezes estava calor, ou mesmo que já passou em São Paulo, sabe do que eu estou falando, né? Principalmente no tempo do frio. Tem dias em que está muito quente, aí mais tarde já está frio, depois já está garoando, depois já está com chuva grossa, enfim, certo? Há muitas modificações. Então, por isso que é muito importante termos, uma das importâncias, na realidade, né? Existem várias, mas uma delas é essa, certo? Para que saibamos, ao sair de casa, levar casaco, levar sombrinhas, né, ou guarda-chuvas, como queiram chamar, certo? Então, por isso, essa é uma das principais utilidades, tá certo? Pessoal, aí vemos a ilustração de um mapa da previsão do tempo. É muito comum vermos nos jornais, não é isso? Lá as garotas, vou chamar garotas, mas às vezes tem homens que fazem essa previsão do tempo, eles mostram o quê? As capitais, certo? E como elas estarão no dia seguinte, se ensolaradas, chuvosas, com pancadas de chuvas, enfim. E nelas também eles nos mostram, nos falam sobre a temperatura máxima e mínima daquele dia. Certo, pessoal? Isso é de grande importância. Temos regiões que passam por constantes mudanças nessas previsões, tá certo? Então, essa é uma das principais formas do estudo meteorológico para nos nortearmos sobre essas mudanças climáticas. Pessoal, iremos estudar agora sobre os movimentos de rotação e translação.
Ao observarmos o céu, temos a impressão de que estamos parados e tudo se move ao nosso redor. Não percebemos o movimento da Terra porque nos movimentamos com ela. A Terra e o Sol estão ligadas por uma forma de atração da gravidade ou força gravitacional. Esta força faz com que a Terra percorra um caminho ao redor do Sol, chamada órbita da Terra. Ao mesmo tempo que a Terra se move ao redor do Sol, movimento de translação também realiza o movimento de rotação, ou seja, gira em torno de um eixo imaginário que passa pelos polos sul e norte. Pessoal, a Terra, ela faz dois movimentos, certo? O movimento de rotação e translação. O movimento de rotação, a Terra, ela gira sobre um eixo imaginário que atravessa, ultrapassando os polos, e ela demora 24 horas para fazê-lo, certo? Então, esse movimento é quando a Terra faz, esse movimento ocorre em volta de si mesmo, certo? Chamamos de rotação. Já o movimento de translação é quando a Terra gira em torno do Sol, certo? E isso dura por volta de um ano, certo? Aí, graças a esse movimento de translação, que é a inclinação do eixo da rotação da Terra, temos as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno, certo? Então, qual é a diferença, pessoal? Rotação é quando a Terra gira em torno de si mesmo. Ela faz esse mesmo movimento. Translação, quando a Terra gira em torno do Sol.